A paz de Cristo, irmãos. Estamos uma vez mais reunidos para meditarmos na palavra do nosso Deus. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Então peço que você deixe o seu like, seu joinha e se inscreva no canal para nos ajudar, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo datas muito importantes na nossa nação, no nosso Brasil, em toda a terra. Por que é importante? Porque manifesta-se as grandes tribulações, manifestam-se as profecias que têm que se cumprir, elas começam a ser cumpridas e nós estamos vendo os desfechos de tudo isso. Profecias cumpridas é Cristo voltando, é Cristo se aproximando de nós, é Cristo vindo para buscar a sua igreja, o seu povo. Então, com isso, nós temos que aproveitar a nossa oportunidade, pregar o Evangelho, ensinar a todos como Cristo nos deu para ensinar. Nós temos meditado na profecia de Oséias. Em 2 dias Ele nos deu a vida, mas antes que essa vida chegasse a nós, Ele sofreu. E para que nós recebamos essa vida, tem que passar pelas lutas, tribulações que ela mesma nos oferece. Eu sempre tenho dito que nós estamos com o evangelho de, como diz o provérbio, mamão com açúcar, melzinho na colher. Esse não é o evangelho de Jesus. João, quando viu o livro em Apocalipse, ele diz: toma o livro e lê. Na tua boca é amargo como fel, mas o teu coração, depois que você compreender e que você obedecer e viver, ele vai se tornar um mel. Então o mel, esse doce sabor que virá depois desta vida, é a nova Jerusalém. Aqui você tem que comer e beber desse fel, que não é tão simples como nós pensamos. Por conta disso, o povo nem quer me ouvir pregar. Não estou aqui para mentir para você. Não sou charlatão, não sou mentiroso, não sou enganador. Sou um pregador pela graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Por isso é que eu prego a verdade. Você não quer ouvir? Paciência, que Deus seja conosco. Não? Nós temos falado desse inferno e vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 16 e versículo 19, desvendando aqui isso aqui que não é nenhum mistério. Para aquele que quer ser sincero e fiel com a Bíblia, não tem nenhum mistério nenhum aqui. Temos aqui uma parábola de um rico e um Lázaro, que não tem por que ser um mistério. É uma realidade do que nós estamos vivendo hoje. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chaga à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo
entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia? Respondeu Abraão: se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos volte à vida. Então, querida, a parábola aqui não deixa nenhuma dúvida de que nós estamos falando com duas supostamente pessoas, né? Duas pessoas, quando na verdade nós estamos falando diretamente com 2 nações, 2 alianças, e as alianças feitas nesse que o simbólico rico está falando aqui, que é o Abraão. Tanto a aliança de Agar, que representava as nações que não eram da linhagem de Israel, e a aliança de Israel, que era o simbólico rico, que era a nação israelita, o povo rico da terra, o povo mais rico, mais poderoso da terra naquela época. Então, o que acontece é que, quando a parábola aqui, o texto disse que aquele rico fala para o Abraão: pai Abraão, manda alguém dos mortos anunciar a minha casa, meus irmãos, que estou nessa chama, para que eles não venham para cá. Vejam aqui, o Abraão responde: tem Moisés e os profetas. Ora, como que aqui em Lucas, que Jesus já estava crucificado, morto, ressuscitado na glória, Moisés ainda ia pregar o evangelho? Se Moisés é morto quase 1500 anos antes de Cristo. Percebe que não tem base bíblica para dizer que isso aqui são 2 pessoas, um está no inferno e o outro nos céus. Não existe. A Bíblia é clara, é enfática em dizer. Quando você lê o rico aqui, o suposto rico aqui falando para Abraão, quando ele morre, ele é sepultado. Ele confessa aqui que a sepultura é o próprio inferno. Porque olha aqui, diz aqui, morreu Lázaro e foi sepultado. Os anjos levou para o seio de Abraão. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha aí, morreu o mendigo, não foi sepultado, de acordo com o que está a Bíblia aqui. Os anjos pegou e já levou para lá. O anjo não arrebata ninguém. Anjo não leva ninguém para o céu desta forma. Não existe esse rico aqui, esse mendigo aqui, como sendo uma pessoa. Morreu ele, nem foi sepultado, já foi levado pelos anjos para o céu. Veja aí a contradição, tá? Presta atenção para você ver o que contradiz aí a realidade. Morre o rico, o pobre, o Lázaro, o mendigo, e é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E estava lá na glória. Morre o rico e é sepultado. E ele confessa aqui, dizendo: estando no inferno em chama. Ora, o que ele está dizendo aqui? Ele não está falando que que foi sepultado e levado ao inferno. Percebe que eles mesmos aqui confessam que a sepultura é o próprio símbolo do inferno? Olha, morreu o mendigo e foi levado, versículo 22, pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Olha aí, foi sepultado no inferno. Inferno e sepultura, queridos, têm a mesma posição. O que tem de errado aqui, nesse texto, é que não existe chama na sepultura.
Não existe fogo na sepultura. Quanto ao rico, quanto ao pobre mendigo, que era o suposto Lázaro, tudo errado. Por quê? Porque os anjos não arrebatam ninguém. Não. Quem arrebata é Jesus. Enoque andou 300 anos, Cristo tomou para si. Elias foi levado no redemoinho por um carro de fogo, o tomou. E num redemoinho foi levado à glória, pelo próprio Deus. Moisés, antes de morrer, antes de ser sepultado, depois de morto, sem ser sepultado, o Senhor Jesus, o arcanjo Miguel, luta contra Satanás pelo seu corpo e pega ele e leva. E ele aparece no Monte Tabor, na Transfiguração. E esse rico, esse mendigo aqui, foi parar onde? Foi arrebatado por quem? Porque não está dizendo que foi sepultado, morreu e levou. Tudo negativo no que diz respeito à salvação, ou melhor, no que diz respeito a ser uma pessoa física, pobre, e o rico no que diz respeito a ser uma pessoa também rica. Isso aqui é símbolo de duas nações que transgrediu o tempo todo o Evangelho do Senhor e o chamado de Deus. Dá uma olhada comigo para você ver o capítulo de número 11 de Romanos. Então, o que Deus está batendo aqui contra nesse texto é a humilhação que passava as demais nações por causa da soberba dos judeus. Eles tinham primazia no que diz respeito à promessa, e as demais nações não tinham. As demais nações estavam na aliança de Agar, e os judeus, que era a nação mais rica, na aliança de Isaac. E eles tinham as demais nações como animais imundos. O racismo era terrível, o preconceito era terrível, a rejeição era terrível. Então, o que Deus está falando aqui de rico e Lázaro, do rico e do Lázaro, a respeito do que Israel fazia. No versículo de número 8 aqui de Romanos 11, diz-nos assim: como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e retribuição. A nação de Israel, que não queria obedecer, já estava profetizado, não obedecia às leis nem aos mandamentos. Desobediência desde o princípio. E quando Cristo vem, desobediência novamente. Aí ele diz aqui, o 10: escureceram-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então vejam aqui o apóstolo Paulo, que era judeu, hebreu de hebreu, criado aos pés de Dr. Gamaliel, doutor da lei. Ele está dizendo aqui: vou pregar o evangelho para os gentios, porque os da minha pátria não aceitou. Quem sabe se eles me veem ao lado dos gentios, que recebe a mensagem, que se humilha perante a Deus, que recebe o Filho de Deus, eles também se retratam e vêm para Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. O versículo 14. Para ver se de alguma maneira
posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Veja que, de acordo com o que Paulo está falando aqui, Israel estava quase todos perecendo, perdendo a aliança, perdendo a promessa, porque está desprezando o Filho de Deus, estava jogando fora a promessa. Aí ele disse o 15: pois se a sua rejeição é a recompensa, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Como vocês vão fazer, Israel? A rejeição de vocês trouxe os gentios para a graça de Deus. Se vocês não voltarem para o Senhor, qual é a recompensa na remissão entre os mortos? É isso que simboliza a figura de Lázaro e o rico. Rei Israel sempre rejeitando as demais nações. E quando o Messias vem para todos, eles rejeitam o Messias porque queria só para eles. Eles não aceitam o Messias porque o Messias que se ajuntava aos demais, eles não queriam. Por exemplo, na casa de Zaqueu. Jesus é chamado de gentil e publicano porque estava comendo na casa de um publicano, de um cobrador de impostos, que era Zaqueu. Por isso eles rejeitaram. Mas ali, Zaqueu, Jesus disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E eles não queriam entender isso. Mas lá em Lucas 19 é o que nos diz. Eles não aceitaram isso. Tamanha era essa grosseria, essa estupidez do racismo. Então, o Lázaro e o rico é a vergonha de Israel, é o racismo de Israel, é a rejeição de Israel, as acepções de pessoas de Israel que hoje está estampado pelo mundo afora. Então, ele diz aqui o 16: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Então, se Cristo é santo, se Cristo é verdadeiro, se Cristo é justo, então é necessário que você se justifique, Israel. Que você se justifique como está sendo justificado as demais nações da terra. Se não se arrependerem, não tem como vocês se achegar a Cristo. Mas o arrependimento não é o que nós estamos vendo por aí. A igreja de Cristo misturada com o que nós estamos vendo por aí. Absurdos dos absurdos. Nós não podemos aceitar isso. 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha aí, Israel era ramos dessa videira, dessa oliveira, dessa árvore que é Jesus. Então Israel, sendo eles esses ramos que estava grudado ali na oliveira, que fazia parte da oliveira, que era da natureza da oliveira, eles foram quebrados. Por quê? Porque rejeitou, não aceitou. Jesus disse que a árvore que não dá fruto, corta e joga fora e planta outra no lugar. O que aconteceu com Israel foi isso. Essa é a parábola do rico e Lázaro. O pobre Lázaro, totalmente deserto, sem. E aí vem o israelita, com direito a tudo, e é lançado fora. Por quê? Porque não quis dar fruto, ou seja, não quis aceitar o Messias. Eu aceitei e não troco por nada. Então ele diz aqui, o 18: não glorieis, tu é participante. Nós somos participantes, por quê? Porque Israel, que era ramos, foi quebrado. E como é que nós somos participantes agora? Nós somos participantes por adoção. Então nós fazemos parte da oliveira? Fazemos parte da oliveira. Fomos enxertados nela? Fomos enxertados nela. Nós éramos o quê? Zambujeiro. O que é zambujeiro? Uma árvore ruína. Uma árvore ruim.
Talvez ela tenha espinho, tóxico, que não dá para alimentar ninguém, as suas folhas, seus frutos, não. Então, assim éramos considerados as nações do mundo, as demais nações do mundo, para Israel, que é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Israel era a principal nação, e nós éramos assim. Mas Israel foi quebrado, rejeitou, Cristo quebrou. Por isso eu digo para você, não brinque com esse Cristo, não brinque com ele. Ele dá corda, mas quando ele puxar a corda, ele arranca com tudo. É bom você ter cuidado. Não brinque com esse Cristo. Não banca de pastor, de bispo, de apóstolo, de sacerdote, de salvão, de isso e aquilo, porque se você está salvo, fica firme. Veja o que Paulo diz aqui. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Olha aí. Ô Israel, você rejeitou? Muito bem, eu vou abraçar essa fé. E assim é o que está acontecendo. Aí ele disse, 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, e não te ensoberbeça, mas teme. Está vendo, meu querido? Você está brincando de igreja? Você está brincando de evangelho? Você é sacerdote, você é padre, você é pastor, você é bispo, você é missionário, você é tudo isso, e joga a igreja onde você está jogando nesse verdadeiro inferno? Cuidado, você está se soberbecendo e o facão vai cortar. Dá uma olhada no versículo 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Israel que era da semente, Israel que era da promessa, Israel que estava ali no centro de tudo para receber o Messias, desprezou, Deus não poupou. Jogou fora. É como se o pai pegasse o filho, jogasse fora e pegasse o estranho e colocasse no lugar dele. Foi assim que Deus fez. Agora tu recebeu e tu está fazendo isso com o Senhor, se prepare o lombo, porque Cristo não vai te poupar. Dá uma olhada no 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, sem permanecer na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Então brinque de igreja, brinque de evangelho, brinque de sacerdote, brinque de pastor. Aliás, eu tenho um recadinho para vocês que se diz ser pastor e sacerdote, tá bom? Vamos dar uma olhada? Tem um recadinho para vocês aqui do Senhor Jesus. Olha comigo. Jeremias. Vamos abrir aqui em Jeremias. É um recadinho só, tá? Capítulo de número 2, primeiro é Jeremias, depois o capítulo de número 13, depois nós vamos mais para frente, tá? 13, versículo de número 11. Jeremias 13, 11. Pois como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para mim ser por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Olha aqui, ó. Israel não deu ouvido. Muito bem, vamos continuar. Nós lemos Jeremias 13. Agora nós vamos ler o profeta Oséias. Abram comigo no livro do profeta Oséias. Eu vou dar um recado para você aqui, especialmente para você, sacerdote. Tá bom? É só um recado. Dá uma olhada aí. Oséias 4. Dos versos de número 6 para frente. O meu povo é destruído, porque lhes falta conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, como o meu sacerdote.
Não despreze a palavra, o entendimento, a disciplina, a doutrina e o ensinamento. Não despreze. Deus não poupou Israel, não vai poupar a mim nem a ninguém. Não vai poupar a ninguém. Fica bem atento, porque isso aqui é uma realidade. Aí ele diz aqui a parte B: também eu te rejeitarei como meu sacerdote. E agora, sacerdote? Você gosta de ser chamado de sacerdote? Gosta de ser chamado de pastor, de padre, de bispo, de apóstolo? Fazendo todas as papagaiadas que você está fazendo por aí? Nessa política, essa hora tem gente que não está dormindo, né? Nem vai dormir à noite, né? Pastores, bispos, apóstolos, missionários, deve estar tudo coçando, arrancando os cabelos da cabeça, porque hoje é dia de eleição aí. Eu estou pregando hoje no dia 2 de outubro, tá? De 2022. Esse vídeo está sendo feito. Deve estar gente se cabelando e se rasgando e se matando por causa da eleição. Aí vai ganhar esse. Eu estou aqui feliz e alegre, porque a minha cidade está no céu. Oh, meu Cristo gostoso e maravilhoso, venha para nos buscar. E você está se matando aí. Sacerdote? Pastor? Bispo? Missionário? Olha aqui, ó. Olha ele dizendo aqui, ó. O versículo de número 6 e a parte B. Também eu te rejeitarei. O povo não quer o conhecimento, o povo não quer a disciplina, o povo não quer obedecer. Ele vai descer o facão. Sem dó. Não tem conversa. Israel, que Israel foi cortado, você, olha aqui, ó. Também eu te rejeitarei como meu sacerdote. E olha, como sacerdote. Você exige, sou sacerdote, tem que me chamar de pastor. Eu sou apóstolo, tá aqui o meu anel, tá aqui. Abraça a política que você vai ver o facão de Jeová. Vai. Aí ele diz aqui, ó: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vai pegar tudo, hein? O versículo de número 7. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua hora em vergonha. Cuidado, meu querido. Vai no caminho que você está, que você vai ver isso aqui na tua vida. Vai, sacerdote. Vai, apóstolo. Vai, pastor. Vai, padre. Vai, vocês. Vai, segue por esse caminho que vocês virão. E a minha oração é para que Cristo faça logo. Quem mandou vocês ir para aí? O versículo de número 8. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Pois é, da política, de tudo que não convém. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-los-ei pelos seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão a luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Aqui está, meu querido. É o recadinho para você, apóstolo, sacerdote, bispo, missionário, tá bom? Fica com esse recadinho, que esse é o teu fim. Se tu não sair da posição que tu colocou, que tu está colocado. Então Cristo fez isso. Pegou Israel, que não tinha conhecimento, ou melhor, que não queria obedecer, e trouxe a nós, a mim e a você, e fez de nós o seu povo. Zacarias, capítulo de número 8 e versículo de número também 8. Ele diz aqui: eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei
o seu Deus em verdade e em justiça. Assim é os gentios, que abraçou o lugar dos ramos quebrados que é Israel, e ficou no lugar deles. Assim somos nós. Vamos mais para frente, para você continuar vendo. Capítulo de número 2 da segunda carta de Pedro. Capítulo de número 2 da segunda carta de Pedro. O que aconteceu? Por que Israel caiu? O que aconteceu depois que ele cai? Que ele se entrega. Que eles se entregaram e caíram. Por isso se tornou para nós a recompensa, porque nós aceitamos. Mas Paulo está dizendo, se você não andar na linha, pode ser você sacerdote, o que você quiser, ele vai te cobrar. Versículo de número 8. 1 de Pedro, capítulo de número 2 e versículo 8. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso aqui. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Foi destinado a servir, a viver em Cristo Jesus, mas desobedeceu, caiu. Assim é você que está nesse caminho. Se você não voltar para os caminhos do Senhor, não tem política que vai te fazer resistir no reino de Deus. Pode ter certeza disso. Tu que é seguidor deles, pode ter certeza que é o teu fim a mesma coisa. Você viu Oséias falar. Versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está anunciando o que, pastor? Hein, sacerdote? Hein, bispo, missionário? O que você está anunciando? As grandezas de Deus, o Evangelho? Ou aproveitando do pecado do povo para fazer riquezas, luxúrias? Versículo de número 10. Antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aí, rico, você desprezou. Aí, Lázaro, você aceitou. Assim é nós, assim somos nós no reino de Deus, que abandonamos os pecados, os enganos, as mentiras e as fábulas e as ruínas desse mundo. Abandonamos a política no sentido de não fazer parte dela, mas obedecendo às leis, votando e deixando e pedindo a Deus, anunciando o Evangelho, que eles sejam salvos. A tua função é pregar o Evangelho, pastor. A tua função, apóstolo, bispo, missionário, quem quer que você seja, sacerdote, o que quer que seja. Se é que você pertence a Cristo, o teu lugar é dentro da igreja, ou nos becos e valadas, anunciando a volta do Senhor, porque essa é a minha função e é isso que eu gosto de fazer. Não é lá no auge da política ou de tantas coisas. É assim que você gosta de viver? Oséias está lá no recadinho para você, tá? Então, povo de Deus, desgruda-se disso. Senão você, que foi enxertado, vai ser arrancado e jogado fora outra vez. E te garanto que a ferida vai ser bem maior do que o que estava antes, viu? Te garanto, não tem nem medo de dizer isso. Então, continua lendo comigo aqui rapidamente o capítulo de número 5 de Apocalipse. A queda deles resultou isso aqui. Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos e línguas e povos e nações. Isso foi a queda dos judeus, isso é o que representa o rico. Eles caíram, eu e vocês entramos, mas não se ensoberbeça, como diz Paulo. Ele não poupou Israel, não vai te poupar também.
cuidado, porque senão você fica para trás. Eu vou ler ainda em Apocalipse 7, versículo de número 9. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Aqui estamos nós. Vai para a política, vai para onde tu quiser com eles, que você vai ver o seu fim em breve. Vai, acorda, pastor. O que aconteceu com você, rapaz? Eu te conheci há 20 anos atrás expulsando demônios. Eu te vi há 20 anos atrás correndo atrás das almas, pregando o evangelho, e tu agora dizendo que não pode tomar a ceia quem não votar em tal candidato? Acorda, pastor, o que aconteceu contigo? Tu está naquela profecia que Paulo diz, que de sábio tornaram-se louco? Não faça isso, rapaz. Você vai perecer e levar o povo contigo. Ou está achando que ele vai pegar os ramos e alisar meus raminhos? Vocês foram enxertados aqui. Os ramos naturais estão lá secos. Se não se arrepender e voltar para enxertar, para se apregar novamente no lugar deles, nunca entrará. Brinque com Deus, que você terás a recompensa. Ainda em Apocalipse 18, versículo de número 4. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Está vendo, igreja? As pragas estão vindo, não tem quem impede. O anticristo está vindo, que chegue logo, não tem quem impede. Brinque e você terás a recompensa. Aqui ele diz mais para frente, 21 de Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Está jogando fora isso, pastor? Está jogando fora isso, irmão? Porque está querendo ser servidor de homens? Tem gente que nem foi para a igreja hoje para o culto. Aliás, tem igreja que nem abre a porta hoje, porque está acompanhando a eleição. Ele vai ganhar, ele vai ganhar. Vocês vão acabar infartando. Viu? Vocês vão acabar morrendo. Acorda, desperta, volte para a vida. Servidores de homens idólatras não têm direito ao reino dos céus. Tu não está na política de graça, brigando por política de graça. Tu está com teus interesses. E você, que não é nada na política, que está se matando por causa dela, você está iludido, rapaz. Vem para os caminhos do Senhor. Idolatria não, queridos. Não faça isso. Israel pereceu por isso, quebrou os mandamentos e as leis, foi dizimado o tempo todo, os judeus foram cortados por isso, não quis obedecer o Messias, foi cortado e jogado fora. Não faça isso, já conheceu o Evangelho, fica nele. É de lutas? Mas quanto mais de lutas, melhor. Tribulação, quanto mais tribulação, melhor. Então o objetivo do nosso ensino é esclarecer: não existe um inferno embaixo da terra. O inferno é isso que nós estamos vivendo aqui. Agora, ou melhor, não existe um fogo embaixo da terra como sendo um inferno. Existe uma sepultura que é símbolo do inferno, onde estava o rico e que não estava queimando coisa nenhuma, porque não tinha nenhum homem lá desse tipo. Era simbolismo de duas nações, ou de duas alianças.
que simbolizava as duas nações, a nação de Israel e as demais nações em todos os povos. Volta para Romanos outra vez, para que eu possa encerrar o vídeo aqui. Romanos, capítulo de número 11. Nós paramos no versículo de número 22. 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade. Com eles foi severo Deus, não aceitou. Vocês não aceitam, meu filho? Eu também não aceito vocês, está cortado. Tiraram. E com você, que estava caído? Bondade. Aí ele diz: mas para contigo a bondade de Deus, se permanecer na sua bondade. Se permanecer na sua obediência, você estará com ele. Se não, querido, está fora. Aí ele diz aqui, de outro modo, também tu serás cortado. Se não for assim, tu serás cortado. E receio que a maioria já está assim, cortado. Ele diz o 23. Também eles, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar enxertar. Vai perder o lugar você? Vai perder a posição você? Não, eu não vou sair. Como é que os judeus vão voltar? Deus tem lugar para todos que voltam. Deus tem lugar para todos que vêm. Se você não rejeita, Deus não te lança fora. Se os judeus aceitam, Deus encaixa novamente. Tem lugar para tudo. Então ele diz aqui o versículo 24: se tu fosses cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertada na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não pereça, para não presumir, de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios hajam entrado. O endurecimento veio a Israel até Cristo chegar. Os discípulos anunciavam, Cristo anunciou, eles não quiseram. Nós, os gentios, entramos nessa corrida, nesta fé, e somos participantes dessa oliveira verdadeira, que simboliza o homem, ou o mendigo Lázaro. 26. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, quando diz que todo Israel será salvo, é esse condicional. Se Israel se arrepender, se Israel voltar para o Senhor, se Israel concordar em aceitar o Messias, assim eles serão salvos. Do contrário, não tem nada disso de todo Israel ser salvo, porque a promessa não existe. O Israel que vai ser salvo é o gentio que vai ser salvo do mesmo jeito. De que forma? Se arrependendo. Se não há arrependimento e não há aceitação, não há também salvação, não há também aceitação da parte de Deus. Serão condenados. Israel já está cortado, tá bom? Então, meu querido, Deus te abençoe e ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, louvado, honrado e glorificado. Que Tu abençoe esse meu irmão que está desanimado, que voltou atrás, traz de volta. Que Tu abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoa a nossa nação. Tenha misericórdia dos enfermos, tenha misericórdia dos médicos, dos que estão, meu Deus e meu Pai, em sofrimento, em dor e angústia nessa hora. Tenha misericórdia dos prisioneiros que estão na prisão nessa hora. Aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, com seus lares destruídos, socorro. Os que estão desempregados, meu Deus, abra as portas de emprego. Ó Deus, tenha misericórdia da Tua igreja e do Teu povo, dá vitória a cada um. Tenha misericórdia dos que assinaram nesse canal.
tenha misericórdia de toda a nossa nação, de todo o nosso povo. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Esse é o nosso vídeo de hoje. Nós voltaremos a falar novamente. Tá bem? Até o próximo vídeo.